Oi, eu sou o professor Felipe. Hoje nós vamos falar um pouquinho de números decimais, leitura, escrita e comparação, tá bom? É uma matéria super importante para trabalhar novamente com adição, subtração, multiplicação e divisão, só que agora com números decimais. Vamos lá. Primeiro item. Quando eu falo de números decimais, vamos tentar entender primeiro a leitura. Para a gente entender a leitura de números decimais, nós temos que recorrer a uma ideia um pouquinho lá antiga, que é como que a gente entende as ordens no caso dos números decimais. Então vamos pensar aqui. Eu vou ter o número 2,38, tá? Então lembra, antes da vírgula, parte inteira, depois da vírgula, parte decimal. Então vamos escrever isso daqui. O 2 é minha parte inteira e o 38 é minha parte decimal, tá? Então eu tenho aí a parte inteira e a parte decimal. Ok, interessante. Agora, como é que eu vou ler isso? Então, o 2, quando eu percebo, ele está na parte inteira, então as suas ordens são unidade, dezena, centena. Como é só o 2, ele está na unidade. Então, eu tenho unidade, dezena, centena. Isso é na parte inteira, tá? Vou colocar o D maiúsculo aqui. Então, esse 2 está na parte inteira. A vírgula serve para separar a parte inteira da parte decimal. Então, eu vou ter o 38 depois da vírgula, que é a parte decimal. Quando nós recorremos à parte decimal, ela também tem as ordens. Então, ela tem décimos, centésimos. Depois disso vem milésimos, décimos de milésimos, centésimos de milésimos e assim por diante. Então, como que eu vou ler esse número? Na leitura, eu tenho que dizer qual é a parte inteira e qual é a parte decimal. Então, a minha leitura vai ficar, ó, 2 inteiros e 38 centésimos. Perceba que é centésimos porque o 8, que é o último algarismo que nós vamos ler, ele está na ordem dos centésimos. Então, nós vamos falar 38 centésimos. Mais um exemplo. Vou pegar o número 1,014, ou melhor, 21, tá? Só para a gente ter mais casas na nossa parte inteira. Então, quando eu coloco 21,014, como é que eu vou ler esse número? Como é que eu vou falar para você qual é esse número? Então, novamente, eu tenho que separar a parte inteira da parte decimal. Eu separo isso olhando a posição da vírgula. Então, eu tenho centena, dezena, unidade, isso na parte inteira, décimos, centésimos, milésimos, aí começa, né? Décimos de milésimos e assim por diante, na parte decimal. Então, como é que vai ficar aqui, ó? O 21, 2 dezenas, né? Duas dezenas, uma unidade, a vírgula separando a parte inteira da parte decimal, 0 décimos, 1 centésimo, 4 milésimos. Então eu vou ler na leitura, separando a parte inteira da parte decimal. 21 inteiros. Agora eu vou colocar a parte decimal. E 14. E aí eu falo qual é a minha parte decimal. 14 o quê? Eu olho onde está o último algarismo, que é o 4. Ele está na ordem dos milésimos. Então, 14 milésimos. Pronto, eu estou fazendo a leitura, olhando a parte inteira e a parte decimal, tá? Então, esse é o nosso primeiro objetivo, fazer a leitura. E aí, como é que a gente faz a escrita? Bom, nós acabamos de fazer, né? No momento que eu falei a leitura deles para vocês, eu já fui escrevendo ao lado. Leitura e escrita, 2 inteiros e 38 centésimos. Eu quero que vocês notem, quando eu fui para a escrita, que eu usei um E. Um E para separar a parte inteira da parte decimal. Então, isso é importante. Esse aqui, ele serve para separar parte
inteira da decimal, da parte decimal, tá? Então essa que é a ideia desse E. Então quando eu vou fazer a escrita, eu coloco um E para separar a parte inteira da decimal. Mesma coisa ocorre com 21 inteiros e 14 milésimos. Tá, e aí? E agora? Como é que eu comparo tudo isso, né? Para a gente poder comparar, a gente vai ter que pensar em alguns casos que podem acontecer. Então, eu posso ter números, uma comparação entre números naturais, que não tem parte decimal, e números decimais, né? Que tem a parte inteira e a parte decimal. Eu posso ter dois números decimais, tá? Que daí os dois têm ali a sua parte decimal. Bom, vamos pegar algumas comparações. Então, o nosso próximo passo é comparar. Como que nós vamos fazer a comparação disso, tá? Então, para comparar, eu vou pegar como exemplo, primeiro exemplo, o número 1,2 e 1,19. Agora, como a gente já sabe ler, nós vamos falar 1 inteiro e 2 décimos e 1 inteiro e 19 centésimos. Quando a gente olha esses números, nós sempre caímos naquela tentação. Bom, ali é 19 e o outro é 2, então 19 é maior que 2. Só que para poder comparar, nós vamos estabelecer a seguinte regra: ambos têm que ter a mesma quantidade de casas decimais. E como é que eu faço para igualar a quantidade de casas decimais? Eu acrescento um zero onde essas casas não estão aparecendo. Então, vamos lá fazer isso. Ó, eu tenho 1,2 e 1,19. Esse 1,2 eu vou colocá-lo como 1,20 e 1,19. Então, novamente, por que a gente fez isso? A gente fez com o intuito, né, de igualar, intuito de igualar. Opa, coloquei o pinino errado. Intuito de igualar as casas decimais, tá? Esse é um processo que a gente vai ter que fazer sempre, tá bom? E aí, agora eu vejo, bom, a parte inteira dos dois é igual, então não vou poder mexer com ela. Aí eu olho o 20 e o 19, que está na parte decimal. O 20 centésimos e o 19 centésimos. E aí eu vou usar aquela ideia que a gente já tem com números naturais. Né? Como 20 é maior do que 19, então 1 inteiro e 20 centésimos é maior que 1 inteiro e 19 centésimos. 1 inteiro e 20 centésimos é maior que 1 inteiro e 19 centésimos. Logo, 1 inteiro e 2 décimos é maior que 1 inteiro e 19 centésimos. Eu não sei se vocês repararam, mas para fazer essa comparação, nós usamos uma equivalência que é a seguinte: 1 inteiro e 2 décimos é a mesma coisa que 1 inteiro e 20 centésimos. Então, esse zero que está aí no final, acrescentando a ordem dos centésimos, né? Então, 1 inteiro e 2 décimos é igual a 1 inteiro e 20 centésimos. Então, isso aí é uma coisa que a gente já pode colocar que vai acontecer, tá? Esse zero acrescentando sempre à direita na parte decimal não altera o valor, tá? E eu vou usar essa ideia agora no exemplo 2. Então, vamos para o exemplo 2, tá bom? Quando eu parto para o exemplo 2 e eu vou pegar, por exemplo, 2,24 e 2,240. Então, como nós já sabemos ler, nós vamos falar 2 inteiros e 24 centésimos e 2 inteiros, 240 milésimos. Bom, o que temos que fazer? Igualar a quantidade de casas decimais. Como é que a gente iguala? Colocando zeros à direita, desculpa. Quando a gente coloca zeros à direita, o valor numérico que está sendo expresso ali não altera, né? Então, 2 inteiros e 24 décimos, quando eu coloco, décimos não, centésimos, quando eu coloco mais um zero, vai ficar 2,240, ou seja, 2 inteiros, 240
milésimos. E esse outro eu vou só manter, porque ele já tem 3 casas decimais. Bom, agora que eu igualei, olha só que interessante. Nós chegamos à conclusão que são números iguais, né? Dois inteiros. Ambos são 2 inteiros, 240 milésimos, tá? E disso daqui, eu posso dizer então que 2 inteiros e 24 centésimos é igual a 2 inteiros, 240 milésimos, tá bom? Um último caso para a gente analisar, e é um terceiro caso. Nesse terceiro caso, nós vamos considerar um número natural, que ele não tem casas decimais, e um número decimal, que possui ali uma parte decimal que a gente precisa trabalhar. Então vamos olhar o primeiro caso, ó. Vamos olhar esse terceiro caso aqui, que vai ser 12 e 13,14. Quando eu olho nessa situação, eu até posso igualar as casas decimais, mas vamos ser sinceros, eu não iria necessitar, já que a parte inteira já diz qual é o maior e qual é o menor, né? O 12, ele é menor do que 13. Então, eu posso dizer que 12 é menor do que 13 inteiros e 14 centésimos. Então, 12 é menor que 13 inteiros e 14 centésimos. Por que eu posso dizer isso, né? Porque, né, já que 12 é menor que 13, tá? Então essa é uma comparação mais direta. Agora, e se eu tivesse 13 inteiros, né? E se fosse 13 e 13 inteiros e 14 centésimos? Uma pergunta que vocês poderiam ter feito a mim. O que nós vamos reparar? Uma coisa é você ter 13 reais, outra coisa é você ter 13 reais e 14 centavos. Quem tem 13 reais somente tem menos do que quem tem 13 reais e 14 centavos. Então, aqui de novo, eu posso dizer que 13 é menor que 13 inteiros e 14 centésimos, tá bom? Então, ideias iniciais aí sobre números decimais, tá? Leitura, escrita e comparação. Com essas ideias, a gente já pode pensar em ordená-los numa reta numérica, tá bom? Então vamos pensar aqui numa reta numérica e como que a gente vai ordenar alguns números, tá? Vou colocar aqui uma reta qualquer, ainda não coloquei a escala, mas digamos que a gente quer ordenar os números. Os números 1,5, tá? 2,5, vou colocar aqui 3, né? E 3, certo? Então, se eu estou numa reta numérica, lembra, ela sempre tem uma origem, né? O zero, ok? E aí depois a gente faz um espaço, e aqui fica 1, e esse mesmo espaço a gente vai mantendo 2, 3 e assim por diante, né? 4. Bom, o 3 eu já sei colocar na reta numérica, ele está nessa posição aqui, né? Ele é um número natural, tá? Então o 3 já foi colocado ali na minha reta numérica. Quando eu vou para o 2,5, eu tenho que lembrar que esse vírgula 5 é uma metade, tá? Então isso aí é 2 inteiros, então quando eu pego 2,5, isso eu tenho que lembrar que é 2 mais 0,5, e 0,5 é metade de um todo. Então eu estou no 2, e esse 2 eu vou andar mais uma metade. Então mais uma metade, tá bom? E aí eu chego nesse número aqui que é o 2,5, tá? Mesma coisa que eu vou fazer agora com 1, né? Eu coloco 1 inteiro e 5 décimos, então esse 0,5 dos 5 décimos, ele vai ser 1 mais o 0,5, então eu estou pegando 1 mais uma metade. E aí, novamente, eu tenho 1 e eu vou adicionar uma metade. E aí eu tenho essa posição aqui, 1 inteiro e 5 décimos, né? 1,5 que a gente costuma dizer, tá bom? Eu espero ter os ajudado nesse conteúdo. Fica para um próximo vídeo novas explicações. Até mais. Tchau, tchau. Até nossa próxima aula.